é um manual da reforma íntima. Então ele explica sobre os vícios, as tendências que trazemos e os defeitos, como são as paixões humanas, como elas se manifestam, e também as virtudes, né? E ela também traz umas maneiras aqui da gente, com perguntas, e a gente responde conforme a gente reage, conforme a gente se percebe, e nos auxilia a fazer essa reforma íntima, né? Então, é claro, né? A gente dá para fazer palestra de uma única virtude, dá para fazer uma palestra de mais de 2 horas, né? Só sobre a paciência, ou só sobre a tolerância. E aqui falo de todas elas, né? Então eu tentei fazer um apanhado desse livro. Ele traz muita informação boa. As bases do transformar-se. A frase, né, mais importante é: o amor cobre todas as transgressões. Como nós ainda somos espíritos inferiores e ignorantes, temos um longo caminho de aprendizado pela frente, no sentido até de amarmos, né? Aprendermos a amar, aprendermos a olhar para o outro, até com sacrifício de nós mesmos. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer até conseguirmos aprender sobre todas essas coisas e nos modificarmos, né? Então, mas olha que maravilha, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando a gente ama, a gente se doa, a gente pensa no outro, a gente se sacrifica. E essa é uma das virtudes mais puras, que é a abnegação, né? Que é aquele sentimento de ver a necessidade do outro sem pensar em si mesmo, né? Fazer algo para auxiliar sem esperar reconhecimento, sem esperar que a pessoa faça o mesmo, ou que pague, ou que reconheça, enfim. Diz o livro, né? As boas ações são a melhor prece. Passar pela porta estreita, isto é, com esforço perseverante, e pelos testemunhos, conquistamos os valores do espírito, aceitando dificuldades e utilizando-as como forma de alcançar o progresso moral. Então, sem nos queixarmos, né, das situações difíceis, muito pelo contrário. Toda situação difícil que se apresenta, a gente olha e fala: tem que aprender algo com isso. Essa situação está vindo para que eu me fortaleça, para que eu a administre da melhor forma possível. Então, em vez de queixas, né, sempre olhar para as dificuldades dessa maneira, como algo que vem nos fazer amadurecer. Então, mais importante que pensar e agir é o sentir. Quinta-feira passada, a Andréia fez uma palestra aqui e ela falou uma frase assim que foi muito pertinente e tocou muito no fundo da minha alma. Ela disse, e às vezes a gente fala coisas, né, até a gente que é palestrante passa batido, né, mas algumas coisas fazem sentido naquele momento. Ela disse, não adianta a gente vigiar os pensamentos e as ações se o coração a gente não percebe, a gente não percebe o que está sentindo. E aquilo me tocou na hora, né? Eu acho que eu nem ouvi o resto da palestra, eu só fiquei matutando em cima dessa frase, porque aconteceu algo comigo, assim, de alguém que... Uma vez, alguém me fez uma coisa ruim, e aí eu fiquei, assim, arrasada, mas como eu já era espírita, eu fiquei me perguntando, né? Como será que um espírito elevado agiria diante dessa situação? O que eu faço, né? E aí eu fui matutando e perguntando e pedindo, aí um espírito disse assim para mim: se acontecesse comigo, eu ficaria triste, é lógico, mas eu não ia revidar, eu não ia fazer nada de mal para a pessoa, ok. E aí o que aconteceu? A gente vive metendo os pés pelas mãos até com o nosso aprendizado, né? Claro, né? Faz parte de quem ainda não detém o conhecimento e a experiência de vida, né? Ao me dar o direito de permanecer, de ficar triste, eu me demorei muito nesse sentimento. E aí virou mágoa, virou melindre, né? E aí o que acontece? As minhas energias, o meu sentir, estava escuro perante a pessoa.
Então, acaba se transformando numa manifestação e numa emissão de energias de ódio. Não esse ódio que a gente vê com agressividade, não, é que o melindre e o rancor, eles são manifestações de ódio, porque o ódio é a ausência do amor, não é? Então eu não me percebi que eu fiquei muito tempo sentindo isso pela pessoa. E aí eu me tornei o quê? Né? Uma obsessora, vejam só. É pesado dizer isso, mas é a realidade. Por quê? A gente fala tanto aqui em prestar atenção aos pensamentos e às ações, as palavras, as reações, mas a gente realmente não está acostumado a perceber, a prestar atenção no sentir. E a gente sente muitas coisas, né, durante o dia. E na vida, e perante situações, e perante familiares, e perante... a gente fala, né, o perdão das ofensas não é um esquecimento, porque a gente tem mais que lembrar mesmo, porque assim a gente aprende com aquilo, né? Pode ver que a gente fixa as coisas ruins na mente, os acontecimentos ruins. Os bons, geralmente, a gente não lembra muito deles. Então, mas o perdão das ofensas é apenas não retribuir o mal com o mal, mas isso inclui o sentir, né? A gente sente assim meio que como impulsos conscientes do nosso íntimo e que não estamos acostumados a prestar atenção. Então a moral dos espíritos superiores se resume a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta é uma regra de conduta universal e isso também inclui o sentir. Então nós sabemos que o orgulho, a sensualidade exacerbado, o egoísmo são paixões que nos aprisionam na matéria, né? E nos aproximam da natureza animal, enquanto que o amor ao próximo nos aproxima da natureza espiritual. Então não é o conhecimento, mas o amor é que cobre a multidão de pecados, né? Embora o conhecimento seja libertador, nos ilumine a mente, e também nos faça compreender, e aí isso nos faz amar, é claro, né? Mas é o amor que é mais importante que tudo, né? Então, a gente sabe que nós devemos ser úteis com as faculdades e os meios que nós dispomos, por exemplo, nós sabemos disso. A gente não pode ficar esperando que, eu vou esperar acontecer isso, ou ganhar tanto, ou trabalhar, ou me aposentar, para fazer coisas boas. A gente tem que fazer o que a gente puder fazer com aquilo que a gente tem, onde a gente está, com aquilo, no lugar que Deus nos colocou, né? Então, se a gente só pode ajudar com uma palavra, que seja, né? Uma conversa que acalma a pessoa que está nervosa, qualquer coisa, né? Se a gente é forte e poderoso nessa vida, então a gente tem que apoiar e proteger os fracos. Se a gente usar esse poder e essa força para oprimi-los, a gente vai sempre violar a lei de Deus. E tudo o que pensamos se projeta à nossa frente, né? Energeticamente são ondas mentais de energia carregadas de informação, né? Carregadas de sentimentos e de informações, né? São os elétrons que carregam isso, né? Os elétrons dos átomos. Então nada do que pensamos fica escondido. Aí a pessoa, não adianta a gente ser hipócrita, né? A gente ter uma postura perante a sociedade, parecer bonzinho e por dentro tá aquele turbilhão de sentimentos negativos, aquele dane-se o outro, não tô nem aí, eu quero mais ser feliz, né? Um viver egoístico, negativo, porque tudo que a gente pensa e sente se projeta. Então perante o plano espiritual, tudo é visível, né? Não há privacidade mental, digamos assim, né? Não há privacidade, porque a gente pensa e sente o que a gente deseja. Então, isso acaba desmascarando todas as torpezas, né, da pessoa. Se prejudicamos alguém, colocamos esse alguém em nossa presença e em todos os instantes até que consigamos, assim, se prejudicamos alguém, nós acabamos colocando a pessoa no nosso caminho. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já. É brigar com o cidadão e lá está o cidadão no teu caminho. Por quê? Porque é uma situação, e até é bom, né? Eu até agradeço a Deus, porque hoje eu compreendo que Ele está me dando a oportunidade ainda nessa vida de eu corrigir aquilo. Fazendo bem, harmonizando, tirando aquela má impressão que a pessoa ficou de mim, porque eu discuti, né, com ela. Então, mas é fatal.
né, brigou com a pessoa, coloca a pessoa no teu caminho. Ela vai surgir ali na frente, ou nessa vida, ou no plano espiritual, ou em outra, não tem jeito. Homicídio, então, nem se fale, né? Se a gente tira a vida da pessoa, imediatamente você se liga energeticamente a ela, e você achando que se livrou do cara, aí é que o cara vai ficar grudado naquela troca de energia terrível, né? Aí vai provocar doenças, ele vai te prejudicar de todas as maneiras que ele puder, tentando te influenciar negativamente, etc e tal, né? Quanto mais grave, pior é, né, a situação. A não ser que ele te perdoe, ele vai até se livrar disso. Ele vai se colocar fora desse círculo de dor. Mas o seu homicídio vai atrair outros espíritos afins, né? Então a lei sempre vai, a lei divina, ela sempre vai ter um efeito em cima daquilo que você fez. E te trazer uma consequência até que você corrija, até que você perceba e melhore a sua postura diante daquilo, né? Porque a lei só é dura para aqueles que estão endurecidos no mal, né? Que já tiveram todas as oportunidades, esclarecimento e tal, e ainda assim eles são teimosos. Então a lei aí é olho por olho, dente por dente, porque é a própria pessoa que está pedindo esse choque, essa experiência igual ao mal que ele fez, porque ele precisa sentir na pele, né? O que a dor que ele causou, ele precisa sentir aquilo para ver que não é bom, é melhor não fazer de novo, porque eu vou ter que passar por isso de novo. Foi muito difícil, foi muito doloroso, sofri muito, porque a lei divina, ela é sempre, ela suaviza conforme você amadurece, conforme você vai fazendo bem, né? Sabemos também que não há falta que não seja perdoada, né? E que não possam ser apagadas pela expiação. Expiação não é só, né? Não é como se fosse uma coisa vingativa, é uma coisa assim que, como a gente lê em muitos livros, a gente mesmo é que fica com aquela coisa na mente. Quando a gente já está no plano espiritual, por exemplo, você pega aí duas pessoas que se odeiam há séculos, com um monte de problemas, fizeram muito mal um para o outro durante várias vidas. Aí de repente, né, chegaram num ponto e começaram a amadurecer. Então no plano espiritual os dois estudam pra caramba, trabalham, fazem tudo que podem, e ficam ali, se demoram, porque a gente pode ficar o tempo que a gente quiser, mas chega uma hora que dentro da gente começa aquela necessidade de voltar, de reencarnar. Porque para a gente mesmo se provar, mergulhar no esquecimento e ver que realmente a gente venceu aquelas... Porque a gente vai vir com tendências, com outras pessoas que também envolvidas de outras vidas, às vezes espíritos que não nos perdoaram ainda, né, ofensas que a gente cometeu, então eles também nos alcançam, porque é uma questão vibracional, não adianta, o magnetismo junta justamente para resolver. Então, você se põe à prova, pode ser que você caia novamente, pode acontecer, né? E às vezes não, às vezes você consegue superar tudo e passar por tudo e superar aquilo, e aí você mesmo se sente livre, né? Para seguir adiante. No Livro dos Espíritos, a questão 919 diz: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? O conhece-te a ti mesmo, né? Uma frase de um filósofo aí, grego da Grécia Antiga. Se a gente não se conhece, a gente não se percebe, fica difícil, né? A gente tentar mudar alguma coisa. A gente tem muito essa coisa assim de sentimentos que brotam dentro da gente, a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Não sabe nem o porquê às vezes, né? Às vezes não tem nada a ver, a gente está numa situação tranquila e vem aqui um sentimento ruim, ou aquela pessoa que surge, aquela antipatia que a gente já sente pela pessoa e não sabe nem o porquê, né? Por exemplo, se a gente sente uma atração forte, ou se alimentamos um desejo de posse, uma atração forte por algum objeto, por algum bem material, por exemplo, ou pela pessoa, né? Um familiar, um filho, o marido, a esposa, a gente não percebe, mas isso é um sentimento de posse. Pode ter amor ali, mas é um amor adoecido, né? E a gente nunca se pergunta se a gente tem o direito de adquirir aquele objeto. Será que eu tenho? Eu quero tanto tal coisa, mas será que eu tenho o direito de ter aquilo nesse momento? Ou de concretizar tal coisa?
eu estou dando valor à pessoa que está na minha vida, como familiar. A gente não está acostumado a fazer essas reflexões, né? E assim a gente acaba seguindo assim meio como vítima, né, dos nossos desejos mal conduzidos, como se fôssemos donos daquilo que queremos, e a gente não para nem para pensar, inclusive, se a gente não está desrespeitando alguma outra pessoa querendo aquilo. E aí toda vez que nós desrespeitamos o próximo e nos deparamos com pessoas que não se submetem aos nossos caprichos, porque eu quero e acabou, né? Aí alguém vai falar, não é bem assim, porque você quer o que você quiser, mas no que depender de mim, não, porque tem isso, isso e isso, né? Aí a gente já provoca reações, discussões, agressões verbais, né? E já vira uma situação complicada. Esse livro fala de alguns vícios, né? O fumo, o álcool, o jogo, a gula, abusos sexuais, né? Também os entorpecentes. Olha que interessante, né? O fumo. Quando que a pessoa começou a fumar na história da humanidade? Lá na época, sei lá, em que período muito antigo, com queima de florestas, né, por razões de intempéries, raios, veio aquela fumaça, começou a inalar aquela fumaça de queimadas e tal, e aí falou, nossa, né, que alguém em algum momento começou a pegar alguma folhinha de árvore assim, né, deixar meio sem enrolar e pôr fogo, e começar a inalar aquela fumaça. Em algum momento a humanidade começou com isso, né? E aí a gente chegou ao que chegou hoje, né? O álcool também, né? Uma coisa, a fermentação de certos alimentos, de cana, de arroz, de trigo, de cevada, de tanta coisa, né? Que causa esse efeito no corpo, essa dependência química. O jogo, né? Esse livro nos explica que o jogo é um tipo de neurose muito forte, né? Eu até combato até algumas casas, né? Eu não estou criticando, tá? Estou falando só o que eu penso, assim, porque eu já tive um certo contato com viciados em jogo. Algumas casas, igrejas e tal, algumas pessoas fazem, inclusive, bingo. A razão é boa, né? Quer levantar fundos para alguma coisa positiva, mas é um erro, na minha opinião. Sempre vai ser um erro o bingo, porque se você tiver uma pessoa que teve problemas drásticos com um vício no jogo, e ela, um sufoco, sofreu muito na espiritualidade e tal, foi resgatada, foi auxiliada, até ter condições de reencarnar novamente. Aí, finalmente, por exemplo, o mentor dele consegue arrastá-la para um lar espírita, um exemplo, ou uma igreja, um lugar que ele tenha mais contato com Deus. Aí a pessoa vai e faz um bingo. Pá, bastou. Era o gatilho para ele voltar pro vício. Né? Então, eu já vi naquela época que os bingos foram legalizados, que foi um período curto, né? Eu lembro que tinha um bingo enorme lá em São Paulo, próximo do local que eu trabalhava, e tinha uma senhora que ela dormia na escada do bingo. O gerente tinha que pegar ela e botar para fora para fechar a porta. E ela dormia lá até esperar o dia amanhecer para entrar e continuar jogando, até o último centavo. E quantas vezes eu atendi familiares na delegacia vir falar, eu não sei o que eu faço com a minha mãe, porque eles são tanto... a primeira vez ela seguiu a mãe de longe, conseguiu não ser vista, descobriu onde que estava acontecendo o bingo, daí já era ilegal, né? As casas já... A gente sabe que tem vários clandestinos por aí. E aí, ok, foi uma equipe policial, prendeu todo mundo, tal, prendeu as máquinas e fechou o negócio. Mas não deu nem 20 dias, eles ficam com o telefone dos idosos no celular, para avisar, ó, vem que a gente está agora funcionando em tal endereço. E a idosa, lógico, viciada, sai em silêncio na ponta do pé 1h da tarde e vai pro bingo, né, e gasta tudo que tem. E porque dá dinheiro, né? Claro, a máquina engole tudo que você põe lá. Primeiro eles deixam você ganhar. Tem uma máquina preparada, né? Eu tinha um amigo lá no Tatuapé que ele era profissional de TI, ele falou que trabalhou um período pro bingo. Então tinha uma máquina que ela ficava direto assim com o papel de quebrada.
Aí quando o gerente conhecia todos os frequentadores, quando entrava alguém desconhecido, novato, na casa, ele já ia lá, tirava o papel de quebrada, ia buscar o rapaz e falava assim, ó, joga nessa máquina que essa máquina é legal. Aí ele jogava, ganhava uma vez, 2, 3, pá, e depois eu parava de ganhar. E as outras estavam programadas para ganhar a cada 5 milhões de vezes que ele fazia a programação. Então, quer dizer, né? Por conta disso, eu sei que... E os caminhos de Deus nunca vão ser certos. Veja bem, se a gente fosse levantar dinheiro com coisa errada, então vamos, né? Desculpa o termo, é melhor vender cocaína, então, porque cocaína dá dinheiro pra caramba, não é? Então, realmente, eu sou contra o bingo, né? Dá muito dinheiro. Eu sou contra a loteria também, viu? Eu sou contra a cena. Isso daí é o jogo institucionalizado pelo Estado, né? Pelo governo. Não dá certo também, porque eles mantêm a população e a gente já cansou de ouvir as historinhas, né? De que de vez em quando ganha alguém do povo, mas 2, 3 vezes alguém que já está programado para ganhar e para, já está com o bilhete premiado na mão e é isso mesmo, né? São fortunas, né? São os bastidores, né, da humanidade de hoje, infelizmente, né? A gula, né? A gula é uma... Na verdade, a gente sente o gosto dos alimentos na língua, só. Depois que passou goela abaixo, né? Então, a gente tem que ter... A gente não pode deixar que as paixões nos controlem. A gente tem que controlar aquilo. Porque é um prazer. Comer é um prazer. Né? Então, a gente tem que olhar para o que a gente está comendo, prestar atenção nisso. A gente tem responsabilidade sobre o nosso corpo. Porque é ele que nos mantém aqui. Eu já ouvi falar de uma senhora que desencarnou. E aí, quando ela estava conversando com o mentor dela, ela perguntou, eu fui bem nessa encarnação? O mentor falou, não, na verdade, você veio para cá como uma suicida inconsciente. Ela, por quê? Eu não fiz nada de errado. Porque você comia muito doce. Você acabou com a sua saúde, você teve diabetes, você teve não sei o quê. E você teria que ter ficado na Terra por mais tantos anos. Você encurtou a sua existência. Foi um suicídio lento, como todos os outros vícios, né? Que te mata aos poucos, né? Abusos sexuais. O sexo desenfreado, é claro que causa milhões de problemas, né? O relacionamento casual, sem nenhum sentimento positivo, sem nem nada. E não se trata só assim dos bordéis, né? A gente vê a quantidade imensa de motéis em todas as cidades do mundo todo. Então todo mundo, né, maneira de dizer, claro, ainda está muito descontrolado nesse campo. E é um campo muito sério, porque traz consequências para, às vezes, muitas encarnações. Verdadeiros buracos no corpo espiritual, porque se duas pessoas se relacionam com algum sentimento positivo ou menos de respeito, de bem-querer, há uma troca de energias positivas e as energias são as energias da criação. Não só no sentido de procriar, mas toda a criatividade humana está nessas energias genésicas, de tudo, de trabalho, todo tipo de criação. Então, se não há nada, se é uma coisa física só assim, totalmente pueril, o que acontece? Os polos invertem, em vez de você trocar energia com a pessoa, um passa a vampirizar o outro. E aí começam abortos espontâneos em outra encarnação, né? Por quê? Porque todo o sistema genésico está todo bagunçado, está com doenças, digamos assim, está adoecido, ele não está com o funcionamento normal dele. E o que tem no extremo disso é a loucura. O abuso sexual leva à loucura. Então, né, a gente tem que viver com responsabilidade. Bom... E a gente se habituou também, né? Na história da humanidade, a gente se habituou aos defeitos, né? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme. Esse livro é ótimo porque ele fala um por um. Não dá para eu trazer aqui, né? Falar de cada um. Personalismo, maledicência, intolerância, impaciência. E traz também uma lista enorme de virtudes. E aí o livro fala que a raiz de todos os defeitos humanos reside no egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Veja, se eu sou egoísta, eu quero saber o que eu quero.
eu não estou nem aí para ninguém, eu quero tal coisa, então o que importa é o meu bem-estar, o meu querer, eu não estou nem aí se eu vou prejudicar alguém, se a pessoa não pode me conceder aquilo, então eu não consigo ser justa, porque na minha visão egoísta, eu não considero o outro, eu cometo injustiças, né? Para satisfazer as minhas vontades. Eu também não consigo amar. Então o egoísmo é o sentimento antagônico do amor. Se eu estou voltada a mim, como é que eu vou me voltar ao outro, né? E também não a caridade, eu não estou preocupada em fazer nada com ninguém, só me satisfazer. Então a criatividade é um dos mais importantes atributos que a gente tem. E é pela imaginação que adentramos no terreno das ideias. Então nós avançamos no campo das ciências, das artes, das invenções, da filosofia, por meio da imaginação. É ela que começa com tudo. Só que quando a nossa imaginação é mal conduzida, a gente cria uma série de carências, né? E a partir daí nós deixamos nos envolver nos prazeres, que são esses prazeres. Prazer de comer, prazer na relação sexual, é a busca de sensações, do personalismo, da vaidade, né? Eu quero ser o centro das atenções, eu quero me projetar, eu quero que todo mundo saiba o que eu faço, quem eu sou, essas coisas. E se a gente vive em busca de sensações, a gente se perde nos nossos interesses próprios. E aliás, uma coisa importante, no livro Sexo e Destino, de André Luiz, ele comenta de um personagem que ele viveu aqui, encarnado, e depois desencarnado ele continuou com um pensamento tão fixado em erotismo desvairado, aberrações sexuais, que ele perdeu a forma humana, que é isso que ocorre antes da loucura, né? Se perde a forma humana. Então André Luiz disse que ficou abismado vendo aquele espírito se arrastando no chão como um verme, literalmente, de tão bagunçado que estava o corpo espiritual dele. E a gente se cristaliza nesses vícios que a nossa própria inteligência cria e que a nossa mente plasma, né? Então a gente vai repetir o comportamento que vira um vício. E são condicionamentos que comodamente aceitamos sem nenhuma reação contrária. Quem justificaria aqui com razão as necessidades de fumar? Qual que é a nossa necessidade de fumar? Né? De jogar, de comer desvairadamente. O nosso corpo físico se adapta a essas cargas tóxicas e o nosso psiquismo se fixa nas sensações. Então, se a gente não ingere, o nosso próprio organismo passa a exigir mais doses tóxicas e suas cargas emocionais, com as quais se habituara, e o vício se instala. Inclusive, isso ocorre com os vícios morais, não só com os físicos, né, com o que é matéria. Consequências: desequilíbrio físico e mental e enfermidades, nessa vida, no plano espiritual e em outras, porque demora, nada é simples. E aí, na encarnação seguinte, a gente leva as tendências dos vícios, que são o quê? Impregnações magnéticas no nosso corpo espiritual. E aí a gente pode cair novamente, né? Quando tentado. O que são as tentações, né? Praticamente 3, né? A nossa própria imaginação, que está viciada naquilo, em pensar aquilo. E o nosso organismo, que está condicionado àquelas substâncias tóxicas e aquelas vibrações magnéticas. A persuasão dos encarnados e dos desencarnados. Você já viu os amigos de Jó? Você não vai beber uma comigo hoje? Você está fazendo desfeita. Não é assim que eles falam? Por quê? Porque eles se sentem mal, e se aí o colega beber também, eles não vão se sentir tão mal assim. Somos 2, né? A fazer coisa errada. E os desencarnados, né? Que eles, quer ver o que eles fazem? Eles agem hipnoticamente no campo da imaginação da gente, transmitindo ondas magnéticas envolventes das sensações e desejos que juntos alimentamos. Então ele passa uma carga magnética, energética, relativa àquela sensação. A sensação de usar um entorpecente, ou de usar álcool, ou de comer muito. Então fica bem difícil, né? A gente tem que vencer bastante influência, né? Não só a gente mesmo.
E tem tentações novas também, que não tinha nada a ver com o nosso passado, é aquela pessoa que surge no nosso caminho, né? Novidade, né? Tem isso também. Geralmente a pessoa, as tentações e as quedas aparecem geralmente como curiosidade, né? Um desejo de experimentar o desconhecido. Mas para aquele que já é viciado de outra vida, é um meio desencadeante para o vício nessa, né? É um gatilho, né? Era só o gatilho que faltava, como a história do jogo que eu falei, ou de tóxicos. E aí a gente tem como sofrimento um vazio interior, porque essas coisas todas, essa busca de sensações, ela promove um vazio, porque ela não nos completa. Aí a gente está sempre carente, não entende essa carência, essa busca, não sei do que, né? A gente não vive muito mal, né? Cedo ou tarde, chegamos a esse vazio interior. E aí chegamos ao fundo do poço para começarmos o processo de descondicionamento psíquico, físico e espiritual. Demora muito. Dá para fazer o descondicionamento, é claro, né? Sempre dá, mas é lento. Então, o que a gente tem, a parte mais difícil não é nem a boa vontade, eles explicam nesse livro. A boa vontade a gente até é fácil. O mais difícil é a gente querer realmente deixar aquele vício, né? Perguntar pra gente mesmo, eu realmente quero parar de fumar? Eu realmente quero parar de beber, parar de jogar, eu quero parar de comer que nem um doido. A questão é, por que eu vou deixar? Só para ser bonzinho? Porque eu estou frequentando o lar espírita? Isso não é suficiente. Tem que ser uma coisa mais profunda mesmo, né? A razão, aquilo que nos mantém fortes na decisão. E o que nos impede de uma postura firme é justamente o apego a essas coisas materiais. São os nossos interesses pessoais que visam a satisfação dos nossos sentidos físicos. É engraçado, né, que no Código Penal, a embriaguez não exime o cara da culpa, né? Encher a lata para cometer crime responde do mesmo jeito. E assim também perante as leis divinas, né? A embriaguez não desculpa as besteiras que se comete, porque ao se embebedar, voluntariamente a pessoa se priva da razão para satisfazer paixões brutais, como matar, agredir, né? Então, em vez de cometer uma falta, comete duas. O jogo é uma neurose, o estado emocional durante o jogo leva ao descontrole mental, às tensões psíquicas, às cargas desequilibradoras, sem falar das horas perdidas, famílias destruídas, miséria e suicídio, que a grande maioria dos vícios nos leva ao suicídio. Com relação à gula, a própria natureza da gente traçou os limites da necessidade da nossa organização física, ou seja, o limite daquilo que é necessário para a gente ficar bem, ficar saudável. Mas aí os vícios alteram essa constituição e criam necessidades artificiais. E aí vai de encontro à lei da conservação, questão 716 do Livro dos Espíritos. Todos esses vícios alteram o equilíbrio emocional e há uma troca de vibrações sutis e elementos espirituais vitalizantes quando há esse desregramento, né? Então, gente, tem um ditado militar antigo que diz assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? O oposto do egoísmo é justamente a virtude que consiste no sacrifício do interesse pessoal. Então, para a gente perceber, será que eu estou sendo egoísta? Até que ponto, né? Como eu faço para delimitar isso, egoísmo ou não? É o interesse pessoal. A gente tem que se perguntar até onde está indo o meu interesse pessoal nisso que eu estou falando, nisso que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, como eu estou me relacionando. Tá bem? Então, essa é a palestra da noite. Obrigada.